Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, a tia vai gravar mais uma aula, né? A gente vai aprender mais uma aula, que é a aula 10. Olha, já estamos chegando perto do final da nossa revista, né? Desse trimestre, estamos quase chegando no final. Bom, crianças, a gente está aprendendo sobre quem? Sobre os juízes, sobre Sansão, né? A gente começou a falar semana passada sobre Sansão. Vamos recapitular um pouquinho? Quem era Sansão? Os pais dele, Manoá, lembra? Que o anjo apareceu para a mãe dele não podia ter filhos, não podia gerar filhos, o anjo apareceu para a mãe e falou que Deus daria um filho para ele, e esse filho seria o quê, gente? Quem lembra aquela palavrinha? Quem lembra? Seria Nazireu. Ele seria um Nazireu de Deus, Nazireu. Bom, crianças, então nossa lição hoje vai falar sobre a desobediência de Sansão. A desobediência de Sansão. Vamos lá. O nosso versículo para memorizar está em Provérbios 6:20. E a tia vai fazer uma maneira diferente hoje. A gente vai cantar uma musiquinha assim, ó. Está escrito assim, ó. Filho, faça o que seu pai diz e não esqueça o que sua mãe ensinou. Filho, faça o que seu pai diz e não esqueça o que sua mãe ensinou. Provérbios 6:20. Vamos lá, todo mundo cantando com a tia? Filho, faça o que seu pai diz e não esqueça o que sua mãe ensinou. Filho, fala o que seu pai diz e não esqueça o que sua mãe ensinou. Provérbios 6:20. Tá bom? Isso tá em Provérbios 6:20, é o nosso para memorizar. Lembra que a tia falou? Todos os nossos para memorizar, crianças, é para ser gravado na cabeça. Então, sabe o que eu quero que vocês façam essa semana? Eu quero que vocês peguem e cantem essa musiquinha e gravem um videozinho pra tia. E mandem aí no grupo das crianças, tá bom? Eu quero ver vocês cantando. Filho, faça o que seu pai diz e não esqueça o que sua mãe ensinou. Provérbios 6:20. Faça uma riminha aí do jeito de vocês, que eu sei que vocês são bem criativos, e manda aqui pra tia, tá bom? A gente vai ver os vídeos de vocês, tá? Então, vamos lá. O nosso objetivo da lição hoje é aprender que ouvir e obedecer os pais resulta numa vida de paz e alegria. Quem obedece papai e mamãe, quem ouve os conselhos de papai e mamãe e obedece, tem uma vida de paz e de alegria. Vamos aprender então como que foi a vida de Sansão? Será que Sansão teve uma vida de paz e de alegria? Como que foi a vida de Sansão? A gente já aprendeu que Deus, desde o ventre da mãe dele, separou ele para servir ao Senhor. Ele seria um nazireu. Vamos lembrar o que é um nazireu? O que um nazireu é, gente? Ele era uma pessoa consagrada ou separado para Deus, usá-lo na sua obra. Então, nazireu é consagrado ou separado para Deus, usá-lo na sua obra, tá? Então, isso aqui é um nazireu. E Sansão seria um nazireu. Deus deu ele para a mãe dele para fazer uma obra, para libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Quem era o povo que estava oprimindo Israel, gente? Os filisteus. Vou dar uma dica, hein? Os filisteus estavam aterrorizando o povo de Israel, oprimindo o povo de Israel. E aí, ó, vamos lembrar o que um nazireu não podia fazer? Vamos lá. O que era um nazireu? Já vimos que ele era consagrado e separado para Deus. Ele não podia tomar bebida alcoólica, vinho, ou nada, gente, que fosse derivado de uva. Ele não podia. Ele tinha que ser separado para o Senhor e não podia tomar bebida alcoólica. Outra coisa que nazireu não podia fazer, ó, não tocar em coisas imundas, como um cadáver. Ele não poderia tocar em coisas imundas, como um cadáver. Não poderia ir a um funeral, nem que fosse alguém da família dele que tivesse morrido, ele não poderia ir. Outra coisa que um nazireu não podia fazer, não podia cortar os
cabelos da sua cabeça. Durante todo o tempo que ele estava sendo consagrado ao Senhor, ele não poderia cortar os seus cabelos. Então, essa separação para Deus, para que Deus pudesse usá-lo na sua obra, ele tinha que obedecer essas regrinhas, né? E a mãe dele, desde o ventre, lembra que a gente aprendeu na aula passada? Que ela soube que ela ia gerar um filho. O Senhor falou para ela que ela não, o anjo falou para ela não poderia fazer essas coisas, ela não poderia chegar perto de cadáver, porque o bebê que estava no ventre dela já era separado para o Senhor, então ela não poderia fazer isso também. Então, durante a gestação, ela não fez isso. Só que Sansão nasceu, gente. Os pais podem obrigar os filhos a obedecer? Os pais têm obrigação de ensinar. O pai de Sansão ensinou ele. Ensinou tudo que o anjo falou para ele. Vocês lembram que Manoá foi orar e buscar o Senhor? Como que ele deveria criar o filho dele? Então, ele buscou e o Senhor orientou ele como que ele deveria criar. E ele criou. E ele falou, olha, Sansão, você é separado para Deus. Deus deu você pra gente como uma promessa da nossa vida. E a gente teria que criar você assim. Você não pode tocar em bebida alcoólica. Você não pode beber vinho. Você não pode cortar os cabelos da sua cabeça. Você não pode tocar em imundos, nem animal morto, cadáver. Nada de cadáver. Não pode, Sansão. Você não pode. Os pais dele ensinou ele. Mas, gente, criança obedece. Papai e mamãe. Quem obedece aí, papai e mamãe? Hein? Olha, tem que obedecer papai e mamãe. Tudo que papai e mamãe ensina, a gente tem que obedecer, viu? Principalmente quando vem da parte do Senhor. Se Deus tem algo na sua vida e papai e mamãe falam assim, olha, filho, não fica ouvindo música mundana. Não fica ouvindo, esses TikTok que fica fazendo essas musiquinhas que não agradam ao Senhor, ficam lá fazendo só coisas que não agradam ao Senhor. Papai e mamãe fica no pé de vocês. Filho, em vez de ficar tanto no celular, tanto na TV, vai lá, pega a Bíblia, vai estudar um pouquinho, vai ler um pouquinho, vai orar um pouquinho, papai e mamãe pega no pé. Papai e mamãe parece que é chato, né? Mas não é não, gente. Papai e mamãe estão ali orientando. A Bíblia vai cobrar deles, o Senhor fala que vai cobrar deles. Se eles não ensinarem as crianças no caminho que devem andar, Deus vai cobrar do papai e da mamãe. Mas se o papai e a mamãe estão ensinando vocês o que vocês têm que fazer e vocês não fizerem, a gente vai aprender aqui, segundo a história de Sansão, que Sansão, não obedecendo seu pai e sua mãe, ele trouxe muitas coisas ruins para a vida dele. E é assim na nossa vida hoje. Se a gente não obedece papai e mamãe, não ouve os conselhos que papai e mamãe dá, a gente só traz coisas ruins para nossa vida, viu? E às vezes aqueles que estão sendo criados pelos avós, também mais perto do vovô e vovó, ensina também, dá conselho, obedeçam, porque eles estão sendo pai pela segunda vez e eles sabem o que eles estão falando, viu? Então, olha só, Sansão cresceu, gente, e aí, certo dia ele estava passeando lá perto do povo dos filisteus lá, e sabe o que aconteceu com Sansão? Ele viu uma filisteia, gente, e se apaixonou por uma filisteia. E aí, ele falou para os pais dele que tinha gostado daquela moça e queria casar com ela. Gente, a gente sabe que nas leis do povo judeu, eles não poderiam casar com moças que não fossem da tribo deles, né? Que não fossem judeias, que não pertencessem ao povo de Israel, na verdade, né? Poderia ser da tribo de Dan, poderia ser da tribo de Manassés, poderia ser da tribo de Zebulon, de Naphtali, mas tinha que ser do meio do povo deles. Mas Sansão foi gostar justo de uma mulher que era do povo dos inimigos dele, gente. Sabe o que acontece? Deus é tão misericordioso, que mesmo Sansão fazendo isso, Deus usou isso para dar vitória para o povo dele também. A gente vai aprender isso ainda, tá? Mais lá na frente na lição. Mas enfim, Sansão quis casar com essa moça. Já começou aí primeira desobediência de Sansão. Ele deveria se casar com uma moça que fosse pertencente ao povo dele. Ele quis se casar com uma mulher justo dos inimigos dele. Enfim, gente, começou a desobediência de Sansão. Os pais de Sansão na hora foram contra. Mas Sansão insistiu, né? Às vezes o filho bate tanto o pé, eu quero. E aí o pai acaba cedendo, né?
E aí, quando ele estava indo lá para falar com aquela moça, com o pai dela, para pedir ela em casamento, sabe o que aconteceu? Ele encontrou um leão no meio do caminho. E quando ele viu o leão, gente do céu, ele, matou o leão. Diz a Bíblia que ele pegou com as duas mãos assim, e rasgou o leão. Gente, vocês já viram como o leão é forte? Pois é, mas Deus era tão grande, a Bíblia diz, toda vez que Sansão era usado por Deus assim, com muita força, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossava dele. Se apossava de Sansão. E aí ele tinha essa força gigantesca. E Deus usava ele dessa maneira, na força dele. E ele matou aquele leão. Aí beleza, matou o leão, tal, deixou lá. Aí foi lá, falou com os pais da moça, tal, falou com a moça, tal, concordaram no casamento. E quando foi perto, né, do dia do noivado dele, do casamento dele, ele voltou lá. Quando ele estava voltando pelo mesmo caminho, gente, ele encontrou quem? A carcaça do leão lá. Quando ele encontrou a carcaça do leão, sabe o que ele viu? Ele viu um favo de mel dentro do leão. As abelhas fizeram favo de mel dentro do leão, que estava morto, né, gente? Pessoal, qual era uma das coisas que o nazireu não podia fazer? Não tocar em coisa imunda ou como um cadáver. Ele não poderia. O leão não estava morto? Tava, né, gente? Era um cadáver. Sabe o que Sansão fez? Foi lá, pegou o favo de mel e, comeu. Ele não tocou no cadáver? Tocou, né, gente? Olha aqui, Ele tocou no cadáver e comeu favo de mel. Olha só ele comendo todo o favo de mel, todo feliz, gente. Ele se esqueceu. Quando a gente comete um erro, quando a gente faz um erro e não se arrepende, qual foi o primeiro erro de Sansão? Ele quis se casar com uma mulher que era dos inimigos do povo dele. Quando a gente comete um erro e não se arrepende, a gente começa a cometer outros erros consecutivos sem pensar se está fazendo errado ou certo. Sabe o que se chama isso? Mente cauterizada. A sua mente fica bloqueada. Você não consegue ver o que você está fazendo de errado. E isso aconteceu com Sansão. Desde o primeiro erro dele. Ele não viu o que ele estava fazendo de errado. Ele foi ensinado pelo pai e pela mãe que não podia trocar em coisa imunda. E ele tocou, gente. Mas mesmo assim, Deus era com Sansão. E aí, sabe o que aconteceu? Ele chegou na casa dos pais dele e ainda deu mel pro pai dele e pra mãe dele comer. Sem falar pro pai e pra mãe que tinha tirado do leão morto dentro de um cadáver de leão, gente, sem falar. E comeu. Bom, enfim. E aí, garotada, sabe o que aconteceu? Esse foi o segundo erro de Sansão. E aí, gente, sabe o que aconteceu mais pra frente? No dia do casamento de Sansão. Sansão foi lá se casar, né? Foi lá se casar com a mulher dele lá, que era dos filisteus. E aí, ele pegou e fez um enigma pro povo. Falou assim pro povo, vocês... Ele falou um enigma lá, olha só. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E o povo tinha que adivinhar. E, gente, naquela época, quando eles iam fazer os casamentos, sabe quanto tempo durava? Não era um dia, algumas horas lá na igreja, não. Eram 7 dias a cerimônia de casamento. 7 dias. E aí ele falou esse enigma pro povo. E eram os filisteus, os inimigos dele. Ele falou assim, se vocês me adivinharem o que é esse enigma, desculpa, até o final dos 7 dias do meu casamento, aí eu vou pegar e dar 30 roupas para vocês, né? Vestidos, tal. Falou que ia dar 30 para eles. E aí, gente, os homens ficaram tentando adivinhar e ninguém adivinhava. Sabe o que eles fizeram? Persuadiram a noiva de Sansão. Eles foram lá e falaram para ela assim, pra mulher de Sansão, não era mais noiva, era mulher, eles já estavam casando, assim. Falou assim, se você contar pra gente, vai lá e insiste com seu marido para que ele conte pra gente qual é o segredo do enigma. E aí, se você não fizer isso, a gente vai matar você e toda a sua família. Olha como esse povo era mal, gente. Como esse povo era mal. E aí,
passados os dias, os 7 dias, o povo, Sansão pegou e contou pra ela o que era. Que era o leão que ele tinha matado. Ele não tirou o mel de dentro do leão? Então, do forte saiu doçura, que era o mel que estava dentro do leão. Então, era o leão. E aí ela pegou e contou para esses homens. Contou. Falou assim, olha, é o leão. Aí, chegando no final do prazo, o povo foi lá e falou para ele. Falou, ó, Sansão, é o leão. Aí o Sansão ficou tão bravo. Porque ele viu que eles persuadiram a mulher dele e ameaçaram a mulher dele. Mas mesmo assim, ele tinha que cumprir a palavra dele. Sabe o que ele fez? Ele foi lá num povo, no povo chamado Asquelonitas, de Asquelon, e matou 30 homens. Pegou as roupas deles para dar para esse povo as roupas que ele tinha pegado daqueles homens, entendeu? Então, assim, começou a acontecer uma série de erros consecutivos na vida de Sansão, devido à desobediência dele, tá? E a gente vai ver mais pra frente, gente. Agora já acabou a nossa aula de hoje. E o que a gente aprendeu com essa aula de hoje? Porque lembra que a tia falou que a vida de Sansão vão ser dividida em 5 aulas. Primeiro a gente aprendeu sobre o nascimento dele. Hoje a gente aprendeu sobre as desobediências de Sansão. Ele não estava ouvindo o que os pais falou. Ele tocou no leão morto. Ele casou com uma mulher filisteia. Ele tomava bebida, entendeu? E ele estava fazendo as coisas que os pais tinham ensinado que não podiam fazer. Então, ele estava fazendo uma série de erros. E aí, a gente vai aprender na próxima aula, que vai falar sobre a força de Deus na vida de Sansão. A gente vai aprender mais coisas que aconteceram na vida de Sansão. E hoje, o que a gente aprende com essa aula? A gente aprende que a gente tem que obedecer a papai e mamãe. Quando papai e mamãe falam as coisas que a gente... Filho, não minta. Filho, não pode pegar as coisas sem pedir pra mamãe e pro papai. Filho, vamos orar um pouquinho. Vai fazer lição de casa. Vai estudar. E filho tem que obedecer papai e mamãe. Quando o filho não obedece, começa a dar tudo errado. Não vai bem na escola. Tira nota baixa, né? Não consegue, começa a acontecer uma série de coisas, de erros na vida das crianças. Então, vamos obedecer papai e mamãe, que a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe só traz bênção sobre sua vida, só traz bênção sobre sua vida. Então, a gente tem que obedecer o papai e mamãe, obedecer as professoras também, porque as professoras estão na escola ensinando, tá, gente? A gente tem que honrar, já pensou? Um filho de crente respondendo a professora, brigando com a professora. A gente é ensinado na palavra de Deus que a gente tem que honrar e respeitar. Tem que honrar os mais velhos também. Tem que respeitar os mais velhos. E aí o filho de crente que aprende tudo isso na igreja, na palavra de Deus, chega lá na escola, grita com a professora, briga, quer termina a aula na escola, sai na briga lá fora com as outras crianças. Gente, isso não é de Deus não, hein? Não é de Deus não. As escolas, eu sei que agora a gente está em quarentena, mas as aulas vão voltar. Então, a gente tem que ser luz. Aonde a gente está? Eles têm que ver em nós a diferença. O mundo tem que ver em nós a diferença. Então, seja luz. Se alguém brigar com você, ignora. Entrega ele na mão de Deus. A gente não tem que pagar o mal com o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem, tá? Então obedeçam, sejam luz nesse mundo, porque o mundo está em trevas e eles precisam ver a luz, e a luz eles vão ver em nós, na minha vida e na sua vida, viu? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. A gente vai continuar falando de Sansão. E não esqueçam, crianças, de gravar pra tia a musiquinha, tá bom? A gente vai falar só mais uma vez. Eu sei que ficou engraçado, né? Filho, faça o que seu pai diz e não esqueça o que sua mãe ensinou. Provérbios 6:20, tá bom? Eu quero ver vocês cantando. Façam uma rima aí, façam uns batuques, que eu sei que vocês são bem criativos, e manda pra tia, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês grandemente.